Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Face a Face. Esse é o quarto episódio onde nós estamos falando sobre o tema de intimidade. E eu creio que Deus tem derramado muito, Deus tem ministrado muito nessas nossas aulas, nesses vídeos. E eu creio que hoje vai ser mais um. E hoje o tema tá fantástico, então não perca, pega o papel e a caneta e bora face a face com o Pai. Hoje o tema que eu gostaria de estar falando, o tema que eu gostaria de estar ministrando aqui, é sobre não se distraia. Não se distrai com o quê? Com as coisas do mundo, sabe? O mundo ele tem colocado coisas ao nosso derredor. O mundo tem colocado coisas para nos distrair. O inimigo ele tem usado isso para tirar a nossa atenção. Mas sabe, o inimigo ele pode vir por um caminho, mas por 7 ele já fugiu. A palavra de Deus diz em Lucas 10, 41 ao 42. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Hoje nós estamos vivendo em uma geração a qual está se distraindo com muitas coisas. A qual está se distraindo com as coisas do mundo. Às vezes você é de dentro da igreja e acaba se distraindo muito. Servir é muito bom, mas quem você está sendo nesses últimos dias? Quem você está sendo? Marta ou Maria? Sabe essa pergunta que eu venho fazer hoje para você? Aleluia. Então é esse tema que eu quero estar compartilhando hoje. É esse tema que eu quero estar falando. Não se distraia. Nós somos uma geração de vencedores, uma geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus. Paizinho, Senhor, eu venho te pedir, Pai, para que o Senhor abra, Senhor, os nossos olhos, para que o Senhor abra, Senhor, o nosso coração, para que nós possamos receber, Senhor, a Tua palavra, para que nós possamos ser cheios de Ti, Jesus. Pai, encha, Senhor, o nosso espírito, Pai. Enche o nosso ser. Pai, que essa palavra, Pai, possa penetrar o nosso coração e que nós possamos ser cheios, Senhor, do manifestar da Tua presença. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, venha, Senhor, fazer algo novo, Pai. Pai, que não seja mais um vídeo, mas que seja, Senhor, o manifestar da Tua presença aqui. Pai, que cada pessoa, Senhor, que ouvir esse vídeo, que vê, Senhor, possa ser impactada, Pai. Que cada vida, Senhor, que der o play, possa ser impactada pela Tua presença, Pai. Oh, Deus, Pai, leva, Senhor, aos 4 cantos dessa terra, Pai. Pai, abençoa a vida dos meus irmãos. Abra o coração dos meus irmãos. Encha eles, Pai, com Teu Espírito, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Antes da gente começar mesmo, só foi uma introduçãozinha aqui, eu gostaria que você pegasse agora e compartilhasse esse vídeo com um grupo de amigos seu, com um familiar, com alguém que você sabe que precisa receber essa palavra. Não se distraia. E eu gostaria que você compartilhasse mesmo de coração, deixasse uma curtida aqui, um comentário, e para que nós possamos alcançar os 4 cantos dessa terra. Eu não vou alcançar sozinho, você também não vai alcançar sozinho, mas juntos nós vamos alcançar. E quando nós temos o favor de Deus, nós vamos além, nós vamos a lugares a qual nós nunca imaginamos. Sabe, antes de eu estar ministrando aqui essa palavra, antes de eu estar compartilhando essa palavra aqui, eu tirei um tempo de oração, fiquei orando, e Deus tem ministrado muitas coisas no meu coração. E eu senti mesmo, realmente, no meu espírito, como se Deus estivesse pegando esses vídeos, pegando isso que está sendo ministrado e estivesse soprando aos 4 cantos dessa terra. E eu creio que esse sopro foi um sopro de indignação, sabe? No coração nosso. E esse sopro foi na minha e na sua vida. Sabe, nós temos que estar indignados, porque existem pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo. E eles só vão ouvir através da minha e da sua vida. Então compartilhe esse vídeo aí. Aleluia. O primeiro tópico que eu quero falar é Deus ainda fala.
João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Sabe, Deus fala todos os dias, mas a pergunta é: você está ouvindo a voz de Deus? Deus, ele está ali todos os dias. Já falei isso em outros vídeos. Ele está ali batendo a porta. Vai de você se você vai abrir essa porta ou não. E o que eu quero falar com esse tópico é que Deus, ele está ali todos os dias para te ouvir, para falar, para te ouvir. Mas a pergunta, igual eu coloquei aqui, você está ouvindo a voz de Deus? Você está escutando a voz de Deus? Sabe, muitas pessoas estão vivendo na presença, mas não sabem ouvir a voz de Deus. Sabe esse poder que você carrega dentro de você, o poder da oração, como já falei nos outros vídeos, em um vídeo que nós gravamos? Você precisa escutar a Deus. Não tem como você querer transbordar algo que você não possui. Não tem como você querer liberar algo que você não tem. Ouça a voz de Deus. Analise a sua vida agora. Você tem escutado a voz de Deus? Você tem escutado o direcionamento de Deus? Porque Deus fala, Deus direciona. Mas muitas das vezes nós não escutamos a voz de Deus, porque nós estamos distraídos. Sabe, tem gente ouvindo todo mundo, menos o Criador. Tem gente escutando várias coisas, menos o Criador, menos a Deus. Não é porque Deus parou de falar, é porque você parou de ouvir. Você parou de escutar. Nós paramos de ouvir. Deus, ele nunca cessou, Deus nunca parou. Jesus, ele nunca parou de falar, de pregar. Mas existiam pessoas naquela época que pararam de ouvir a ele. Pararam de escutar o que ele tinha para falar. Sabe, não espere uma direção de Deus se você não para nem para orar, nem para escutar. Quem ouve a voz de Deus não vive confuso. Sabe, nós estamos vivendo numa geração a qual é muito superficial, a qual quer ir num culto, transbordar, encher a glória de Deus. Mas como é que você vai se transbordar se você está distraído? Como é que você vai querer manifestar? Lembra que eu falei que você só manifesta aquilo que há dentro de você? Como é que você quer ir num culto e transbordar o Espírito se você está cheio de Netflix, tá cheio de YouTube, tá cheio de TikTok, de Reels, tá cheio de dorama? Não sou contra dorama. Mas como é que você quer transbordar algo que você não possui? Como que você quer gerar ou manifestar da presença de Deus se você não está cheio da presença de Deus? Sabe, a distração, ela é um ladrão espiritual. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O diabo nem sempre tenta te fazer pecar. Ele tenta te distrair. O objetivo do diabo não é fazer você sair da igreja. O objetivo do diabo mudou, a estratégia mudou. O objetivo dele não é fazer você sair da igreja, mas é você se distrair dentro da igreja. E infelizmente hoje existem muitas pessoas a qual se distraíram dentro da igreja. Não se distraia. Não se distraia. Deus, ele quer mover. Deus, ele quer agir. Deus, ele quer transbordar, ele quer derramar. Mas como Deus vai transbordar, como Deus vai derramar, se nós estamos distraídos? Sabe, muitas das vezes o problema não é o pecado escandaloso, mas é a distração que está secreta. Sabe, muitas das vezes na minha vida, eu impedi o mover de Deus na minha vida por estar distraído. Eu impedi o mover de Deus na minha vida por estar distraído com outras coisas. Mas um dia eu parei e falei assim: não, eu não aceito de ser
ser distraído pelo inimigo e não receber o mover de Deus, e não receber aquilo que Deus tem preparado para minha vida. E quando eu me posicionei, e quando eu falei: Senhor, Espírito Santo, abre os meus olhos, Pai, abre os meus olhos, os meus ouvidos, para que eu possa ouvir aquilo que o Senhor tem preparado. Pai, que eu possa ouvir a direção do Teu Espírito. E quando eu fiz isso, as coisas mudaram. Muita gente perde a comunhão com Deus porque se acostumou com o barulho. Muita gente parou de vivenciar coisas sobrenaturais porque está acostumada com o barulho. Na última vídeo que eu gravei, nós falamos: não se acostume com a glória, não se acostume com o mover. Sabe por que muitas pessoas têm se acostumado? Porque elas se distraíram. Porque as pessoas estão distraídas com as coisas. Sabe, nós estamos vivendo em uma geração a qual começa algo e não termina. Começa e não termina. Um verdadeiro vencedor não é aquele que começa. Um verdadeiro vencedor é aquele que finaliza. Então eu te pergunto, você tem finalizado as coisas ou você tem começado várias coisas e não tem terminado nada? Sabe, a distração ela é algo tão sujo que o inimigo usa, que ela mata a fome por Deus aos poucos. Ela não tira de uma vez, ela tira aos poucos. Ela vai tirando fome, vai tirando sede, vai tirando a vontade de ir pro culto, vai tirando a vontade de participar de uma célula, vai tirando a vontade de você querer aprender mais, vai tirando a vontade de você querer ver vídeos, querer ver pregações, você quer ver palavras. Ela vai tirando porque você está distraído. Sabe, muitos jovens falam: eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas você vai lá no seu Instagram e fica o dia inteiro vendo o Instagram. Fica o dia inteiro rolando Reels, vendo TikTok. Coisas que não te agregam em nada. Aí eu te pergunto: você tem tempo ou você está distraído? Você não tem tempo ou você está distraído? Sabe, não é só o pecado que esfria o coração. A distração, ela é um balde de água fria que vai caindo aos poucos. Vai caindo aos poucos. E vai te esfriando e vai te matando aos poucos também. Sabe, não falo isso para gerar condenação, nem para gerar medo, nem para gerar peso na sua vida. Mas eu falo para te alertar. Não se distraia. Não se distraia. Olha, algo que nem estava aqui programado para falar, mas eu vou falar. Sabe, eu creio que você já deve ter escutado a parábola das 10 virgens. Eu creio que você já deve ter escutado essa parábola. E o que fala nessa parábola? Existiam 10 virgens. 5 prudentes e 5 insensatas. As prudentes, elas levaram azeite de sobra. Elas sabiam que o azeite podia acabar. Elas sabiam que o azeite podia acabar, que o fogo podia apagar. E o noivo só iria reconhecer aquelas que estivessem com fogo aceso. Mas as outras se distraíram. As outras, elas se distraíram. E elas perderam o mover de estar com o noivo. Elas bateram na porta. E o noivo não reconheceu. Porque elas estavam distraídas. E o que eu quero dizer? Pelo fato de você estar distraído, você pode perder algum mover. Pelo fato de você estar distraído, você pode estar surdo espiritualmente para algo que Deus queira estar ministrando no seu coração. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Intimidade com Deus, exige silêncio. Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei
que eu sou Deus. Deus, ele fala no secreto, mas o secreto exige um tempo de silêncio. Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Abra o nosso coração, Senhor. Você está no secreto, exige um tempo de silêncio. Porque num diálogo você fala e a outra pessoa escuta. A outra pessoa escuta e você fala. E a mesma coisa no secreto. Você ora e fica em silêncio. Faz um teste. Ora e fica em silêncio. Deus vai começar a ministrar, Deus vai começar a fazer, e o sobrenatural de Deus vai começar a acontecer. A presença, ela não grita, ela sussurra, e quem quer ouvir tem que ficar calado. Não tem como você querer ouvir alguém se você ficar falando. Não tem como você escutar esse vídeo meu se você tá falando. Se você continuar falando, você não vai aprender nada, não vai escutar, não vai absorver nada que está sendo ministrado. Meu Deus. Deus é bom demais, meu Deus. Aleluia. A presença, ela não grita. Às vezes o que falta na sua vida não é força, é tempo a sós com Deus. Sabe, você não vai conquistar, aprenda algo. Tudo que você conquistar na base da sua força, você vai ter que manter na base da sua força. Mas tudo que você conquista na força de Cristo, quem tem que manter não é você. Quem vai manter é Cristo. Porque Cristo é o fundamento, Cristo é a rocha inabalável. Então Cristo que vai manter todas essas coisas. Não se preocupe, porque Cristo que vai prover. Sabe, enquanto você não aquietar a sua alma, você não vai discernir a voz de Deus. Porque a voz, ela entona algo. Então, você tem que estar atento a qual entonação você está ouvindo. Se é a voz de Deus ou se é a voz da sua alma. Sabe, desliga o celular. Sabe, se for preciso, deixa o celular do outro lado da casa. E vai pro outro lado orar. Mas aprenda a entrar no quarto e fechar a porta e gastar tempo com Deus. Sabe, a intimidade não nasce no barulho. Ela cresce no silêncio. Sabe, a intimidade com Deus, ela não nasce no meio de gritaria. O sobrenatural de Deus, ele não vai começar a acontecer no meio de muvuca, de barulho. Muitas das vezes é através de uma canção, de um violão. Repare, não sei se você é cristão, mas se você for na sua igreja, em algum momento em que o louvor ele só fica um instrumental. E é nesses momentos em que, muitas das vezes, uma experiência própria minha, eu senti o poder de Deus. Senti o manifestar de Deus. Quando não tinha ninguém falando, mas Deus falando no coração. Não tinha ninguém falando, mas Deus ministrando no coração. Quarto tópico. Priorize Jesus. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Deus não está mandando você buscar primeiro o financeiro. Deus não está mandando você buscar primeiro um casamento. Deus não está mandando você buscar em primeiro lugar uma família. Deus está mandando você buscar o reino de Deus. Porque as demais coisas vão ser acrescentadas sobre a sua vida. Muita gente diz que ama a Deus, Jesus, mas Ele não é prioridade. Sabe, faça agora, pausa o vídeo depois que eu te falar isso e faça isso que eu estou te falando. Se você tivesse $1 milhão hoje, o que você iria fazer? Quais eram colocar três itens que você iria fazer? Quais seriam as 3 coisas que você iria fazer com $1 milhão? Vou contar minha experiência. Quando fizeram isso pra mim, foi aqui nessa sala. Falaram. E eu sempre, toda a vida eu falei: Senhor, Pai, o Senhor é o centro de tudo. O Senhor, Pai, é o Pai, o
Pai, o que eu for fazer é pra você. O que eu fizer é pra você. Mas em uma pequena pergunta, e quando falaram o que você iria fazer com $1 milhão, a primeira coisa que eu coloquei, de forma espontânea, foi o mercado imobiliário. Olha que loucura. E eu toda a vida falando, Senhor, Pai, meu coração tá aqui. E eu aprendi, mas eu aprendi. E eu quero que você aprenda também. Anote essas 3 coisas. Anote essas 3 coisas. Eu acho que eu já dei a resposta. Se você não pausou o vídeo antes, acho que agora eu acabei dando as respostas já. Mas o que eu quero dizer, em primeiro lugar, o reino de Deus. Depois as outras coisas. Sabe, você sempre arruma tempo para aquilo que é importante para você. Nós sempre arrumamos tempo para aquilo que é importante para nós. Se você está num relacionamento, você sempre vai arrumar um tempo para passar um tempo com essa pessoa. Se você está gostando de futebol, você sempre vai encontrar um tempo para você assistir futebol, para você jogar bola. Se você é um músico e gosta da música, você sempre vai encontrar um tempo para estar estudando a música. Mas por que nós não encontramos um tempo para estar a sós com Deus? Porque o inimigo, ele tem colocado distrações. Às vezes não é algo exageradamente ruim. O inimigo tem me distraído com balada, com festa. Não. Às vezes o inimigo tem te distraído com coisas fúteis, com videogame, jogar errado. Não. Mas talvez o inimigo tenha te distraído com isso. Assistir é pecado? Não. Mas talvez o inimigo tenha te distraído com isso. Jogar bola é pecado? De maneira alguma. Eu não sou bom de futebol, não. Mas eu gosto de ver, às vezes. Isso é pecado? Não. Mas talvez o inimigo tenha te distraído com isso. Pra gente finalizar aqui. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Jesus não te forçou a sair, mas Ele te chama para voltar. Ele está esperando você calar o mundo e abrir o seu coração. O secreto é onde o fogo acende de novo, onde a visão clareia, onde a fé cresce. Sabe, volta para a presença, volta para o primeiro amor, volta porque o Pai está de braços abertos para te receber. Oh, rababababashoia, rabababasereanda, rabasei. Sabe, desliga tudo, senta com Ele e o secreto que vai mudar. Sabe, quanto mais tempo você gastar com Deus, mais o sobrenatural de Deus você vai ver. Quanto mais tempo você gastar na intimidade com o Pai, mais o sobrenatural de Deus vai ser derramado sobre a sua vida. Quanto mais tempo você dedicar a Cristo, quanto mais tempo você priorizar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas sobre a sua vida. Sabe, se hoje você percebeu que você se distraiu, que você esfriou, que você se afastou, eu quero te lembrar que Jesus não te condena, que Jesus, ele não se esqueceu, sabe? Porque tem vida para você. Sabe, não é tarde para recomeçar, não é tarde para você querer queimar de novo. O mundo pode estar barulhento, mas a voz de Deus ainda é real para quem decide ouvir. Eu te pergunto, você quer ouvir? Não se distraia. Não se distraia. Não se distraia. Essa é a palavra que eu tinha para liberar hoje para a sua vida. Que isso possa incendiar o seu coração, que isso possa queimar no seu coração. E eu não sei como finaliza esses vídeos, de verdade. Mas que Deus te abençoe grandemente. E que você possa receber mais e mais de Deus. Que você possa receber mais e mais do Pai. Na próxima semana nós vamos estar falando sobre um novo tema. Os últimos temas foi falado sobre intimidade. Esses últimos 4 vídeos. E a próxima semana nós vamos estar falando sobre outro tema. E eu creio que Deus vai derramar muito mais sobre nós. Então compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com sua família, manda no grupo da família, compartilha lá, se inscreve aqui no canal, siga as redes sociais, Davi Cândido, e
eu creio que Deus vai derramar muito mesmo. Se nós queremos alcançar os 4 cantos dessa terra, não vai ser eu, não vai ser você sozinho, mas vai ser nós juntos. Então Deus ele vai usar as nossas vidas para alcançar. Então compartilhe aí esse vídeo e que Deus te abençoe grandemente. E esse foi mais um Face a Face.